Bom dia a todos. Reiniciemos a catequese do livro do profeta Malaquias. E nós vamos continuar no capítulo 2, versículo 10, a santidade do matrimônio. Acaso não é o mesmo Pai de todos nós? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Por que razão somos pérfidos, uns para com os outros, violando assim o pacto de nossos pais? Judá cometeu uma infâmia, abominação perpetrada em Israel e Jerusalém. Com efeito, Judá profanou o que é consagrado ao Senhor, porquanto amou e desposou a filha de um Deus estrangeiro. Que o Senhor extermine das tendas de Jacó todo culpado, o que testemunha e o que responde, e elimine dentre os que apresentam uma oferenda ao Senhor dos exércitos. E para falar em matrimônio, e falando de infidelidade do povo de Deus, sempre a recordação da figura do matrimônio. Israel foi infiel. De que maneira? Abandonou Deus esposo e buscou ídolos. Cada tempo tem ídolos que seduzem os homens. Se naquele tempo era Baal, um deus cananeu, agora é o dinheiro, é a moda, é a droga, é, afinal de contas, essa busca desesperada que o mundo de hoje tem. E continua no 13. Eis ainda outra maldade que cometeis: inundais de lágrimas e de prantos e gemidos o altar do Senhor, porque o Senhor não dá atenção alguma às vossas oferendas, e não se compraz no que lhe apresentais com vossas mãos. E dizeis: mas por quê? É porque o Senhor foi testemunha entre ti e a esposa da tua juventude. Foste-lhe infiel, sendo ela a tua companheira e a esposa da tua aliança. Porventura, não fez ele um só ser, com carne e sopro de vida? Para que pende este ser único, senão para uma posteridade concedida por Deus? Tende, pois, cuidado de vós mesmos, e que ninguém seja infiel à esposa da sua juventude. Quando alguém por aversão repudia a mulher, diz o Senhor Deus de Israel, cobre de injustiça suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos, tende, pois, cuidado de vós mesmos, e não sejais infiéis. E aí passa da infidelidade e da idolatria para a injustiça do matrimônio. Alguém na juventude presta um juramento numa união matrimonial. Cada um investe tudo o que tem no matrimônio. Não quer dizer bens materiais, embora isso também seja possível, mas quer dizer o bem da vida. Um bem inestimável é a força da juventude. Alguém investe a força da sua juventude no matrimônio. E depois volta atrás
Então deixa a outra pessoa, seja o marido, seja a esposa, naquele que abandona o cônjuge diante do qual prometeu fidelidade e diante de Deus, pois que ninguém cometa tal injustiça. Dar a sua palavra e levar a palavra adiante é um grande bem. Que o Senhor nos conceda viver sempre reconhecidos por esse bem. 17. Vós sois pesados ao Senhor com vossos discursos e perguntais o que? Nós o cansamos? Sim, porque dizeis: aquele que faz o mal é bem visto aos olhos do Senhor, que nele se compraz. Ou ainda, onde está Deus para julgar? Onde é que dizemos isso? E sempre era uma questão para o povo de Deus, que homens injustos eram ricos. E a pergunta do povo é esta: será que Deus não vê? Ou, como diz aqui, será que quem faz o mal é bem visto por Deus? Para que Deus o cerque assim, de uma bênção material? Bom, não nos esqueçamos da palavra do Salmo, que diz: ninguém se engane, ele está sendo engordado para o dia da matança. Então, é um engano esta aparência. Mas não digamos que nós, por um acaso, somos injustiçados. Deus nos ama e cerca a nossa vida da sua bênção. Capítulo 3. Eu vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho. Imediatamente virá ao seu templo o Senhor que buscais, o anjo da aliança que desejais. Ele que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Quem estará seguro no dia da sua vinda? Quem poderá resistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do fundidor, como a lexívia dos lavadeiros. Sentar-se-á para fundir e purificar a prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará, como se refinam o ouro e a prata. Então, eles serão para o Senhor aqueles que apresentarão as ofertas como convém. A oblação de Judá e de Jerusalém será então agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos anos de outrora. Por quê? Porque eu mandei o meu mensageiro, ele anunciou, e este povo preparou o seu coração. Antes de tudo, lembremos-nos de João Batista, que prepara o caminho, pregando conversão, para que chegasse o Senhor e encontrasse um povo disposto a escutar a sua palavra. Porém, se houve um João Batista naquele tempo histórico, há um João Batista no nosso tempo histórico. Quem há de ser João Batista na nossa vida? Não nos esqueçamos disto. João Batista foram nosso pai e nossa mãe, quando nos ensinaram a fé. Catequistas, amigos que foram bons exemplos. Eles prepararam o caminho. E assim Jesus pôde chegar no nosso coração. Mas se esta pergunta é feita, uma segunda pergunta tem que ser feita também. E na vida de quem nós temos sido um João Batista?
porque é necessário que isto aconteça, que nós preparemos o caminho por uma vida justa, por um bom testemunho e por palavras também. Pois aqui o profeta está anunciando: o Senhor não virá sem que venha antes alguém que prepare. Não virá ao nosso coração, mas nem do nosso próximo, sem que a gente também prepare o caminho para que ele venha e reine. Desde os dias 5, virei ter convosco para julgar as vossas questões. Serei uma testemunha pronta contra os mágicos, adúlteros, perjuros, contra os que retêm o salário do operário e oprimem a viúva e o órfão, e maltratam o estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor. Porque eu sou o Senhor, e não mudo. E vós, ó filhos de Jacó, não sois ainda um povo extinto. Virei ter convosco. Esta é a figura de quem prepara o caminho. E virei para testemunhar o quê? Que desviamo-nos do caminho, aceitando o que este mundo propõe. As mágicas, adultérios, juramentos falsos, injustiças no trabalho, abandono de quem necessita, abandono de quem está na calamidade. Abramos os olhos e os ouvidos. É o Senhor que fala conosco. Como é possível que nos esqueçamos de uma palavra tão clara como esta? Preparar o caminho é mudar de vida. Desde os dias de nossos pais, vos apartastes dos meus mandamentos e não os guardastes. Voltai a mim, eu me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, dizeis: mas voltar como? Pode o homem enganar o seu Deus? Por que procurais enganar-me? E ainda perguntais: em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e nas ofertas. Enganar a Deus. É possível enganar a Deus? Da parte de Deus nunca é, pois Ele tudo vê. Mas da nossa parte, nós podemos cair no engano de achar que enganamos. Como uma criança que às vezes mente para os pais. Aliás, quer mentir, mas os pais sabem com toda clareza aquilo que aconteceu, para depois sentar com a criança e dizer por que quis enganar. Podia ter percebido que os pais não podem ser enganados. Bom, assim Deus está fazendo conosco. É possível enganá-lo? Não. Ele está se sentando conosco, falando conosco nesta palavra. Perguntam no que temos enganado? Oh, a denúncia é esta: nos dízimos e nas ofertas. E de que maneira? Fostes atingidos pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai integralmente os dízimos ao tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis, se não vos abro os reservatórios do céu, e não derramo a minha bênção sobre vós, muito além do necessário, para vos beneficiar, afugentarei o gafanhoto, que não destruirá mais os frutos da vossa terra,
e não haverá nos campos vinha improdutiva, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos felicitarão, porque sereis terra de delícias, diz o Senhor dos Exércitos. Alguém engana. E sobre dízimo, muito se fala. Convém falar, mas convém também esclarecer. O dízimo é uma porção que, conforme a nossa consciência e também a nossa possibilidade, separamos para devolver diante de Deus. Devolver porque tudo é dele, então devolvemos. Realmente, não pagamos, devolvemos. Ora, segundo a possibilidade de cada um. Bom, pensemos bem para ver aquilo que é justo. Um homem ganha um salário, R$1.200, não sei quanto vai ser o salário, mas digamos, 1.200. Pode ele oferecer 10% diante de Deus? Depende de Deus. Para que dentro de casa participem da vida da sua família. Ora, se recebem o cuidado dos pais, devem sempre corresponder com alguma participação. Então, por exemplo, tem a roupa preparada? Então, quando usam a roupa, não hão de deixar a roupa espalhada pela casa, mas por participação, cada um faz a sua parte. Tem uma casa limpa, então cuida de algum setor da limpeza. Pais que são lúcidos ensinam isso. Mas se isto na comunidade da família, que é a primeira figura da igreja, então, na comunidade da igreja, adultos assumem a sua parte. Nós temos uma igreja limpa, arejada, culto, onde se escuta bem, onde tem boa música, onde há acolhimento e tudo mais. Deve, pelo menos, ter a participação daqueles que frequentam. Isto é o dízimo, a minha participação. Eu não sou alheio à comunidade. E se eu gero, de alguma maneira, despesa, cuidado, trabalho, eu participo. Mas esta participação é direto da comunidade. Então, o dízimo é a minha participação na comunidade. A caridade é tudo aquilo que eu ofereço pela necessidade do meu próximo. Olha, por exemplo, hoje, que o Centro Social tem uma promoção de pizza por causa do seu trabalho. Todo o trabalho do Centro Social é de caridade. Todos aqueles que participaram comprando as pizzas estão oferecendo um ato de caridade. É a ajuda ao próximo. Mas se eu participo da vida comunitária, então eu ofereço o meu dízimo, que deve ser consciente e que deve ser possível. Não? Há aqueles que pode ser até que, com grande sacrifício, ofereçam mais. Isto é a sua santidade de vida. Mas o pensamento de justiça é a minha consciência e o que eu posso. Tem uma pergunta aqui, mas acho que o senhor já respondeu. Sim. Ela está perguntando se as contribuições que se faz às TVs católicas
e instituições beneficentes também poderiam ser considerados dízimos. Se eu participo, por exemplo, de uma TV católica, de uma rádio, etc., isto é, tudo participação extra. Se eu sou membro da comunidade, é da comunidade que eu participo. Certo? Padre, tem mais uma coisa. E esse fazer experiência? O que seria para nós hoje fazer experiência de Deus? Fazer experiência de Deus é a minha participação. Participe e vai ver. Realmente. Quem participa, não só no sentido do dízimo. Toda pessoa que participa da comunidade vai notar na sua vida a bênção de Deus. Claro, sai do deserto e da secura de uma vida isolada e vai voltar para o convívio dos irmãos, que não é um convívio fácil, mas é um convívio bom. Não é um convívio de mar de rosas, mas no meio dos espinhos realizamos a vida. Vamos lá. Versículo 13. Tendes proferido palavras violentas contra mim, diz o Senhor, e perguntais, o que é que dissemos contra vós? Dissestes, é trabalho perdido servir a Deus. O que ganhamos com a obediência às suas ordens? As procissões de luto diante do Senhor dos Exércitos. Agora temos por ditosos os arrogantes. Prosperam os que cometem iniquidade. Ousam até tentar a Deus e escapam do castigo. Assim falavam os que temem o Senhor, mas o Senhor ouviu atento. E diante dele foi escrito o livro que conserva a memória daqueles que temem o Senhor e respeitam o seu nome. Eles serão para mim um bem particular, diz o Senhor dos Exércitos. No dia que eu agir, tratá-los-ei benignamente, como um pai trata com indulgência o filho que o serve. E vereis de novo que há uma diferença entre justo e ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. De novo este pensamento que um pouco antes já refletimos. Parece que o ímpio prospera. Ninguém se engane. Ninguém pode dizer é trabalho perdido servir a Deus. E esse pensamento não é tão incomum assim. Por exemplo, um casal se uniu, união natural, social apenas. E diz, vivemos tão bem, que não vemos utilidade em buscar o sacramento. O que estão dizendo? Estão dizendo, é inútil servir a Deus. Ou alguém que participou algum tempo da comunidade, e depois, por alguma amargura que existe, se afastou da comunidade e acaba dizendo, acho melhor o que eu estou vivendo agora. Então está dizendo, afinal de contas, é inútil servir a Deus. Ninguém se engane. O prazo é muito curto mesmo. Entender que o prazo é curto me faz pensar numa matemática mais ou menos assim. 20 anos é muito. Bom, basta pensar assim. Eu, por exemplo, que tenho 70, 20 anos atrás eu tinha 50, dos 50 aos 70, foi um sopro. Tão rapidamente passou. Mas daí eu olho para frente
daqui 20 anos, eu teria 90. Dificilmente eu vou chegar lá. Tão rapidamente passa. Pois se os últimos 20 anos passaram rapidamente, os próximos 20 hão de ser outro sopro. Às vezes as pessoas dizem, inútil servir a Deus. Vou deixar para depois. Não deixe não. Não deixe não, porque o tempo é tão rápido. E do futuro não sabemos absolutamente nada. E se não sabemos nada, vivamos bem o presente. E viver bem o presente é servir a Deus humildemente. Tendes proferido palavras contra mim? Não, é versículo 19. Porque eis que vem o dia, ardente como uma fornalha, e todos os soberbos, todos os que cometem o mal, serão como palha. Esse dia que vai vir, os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. Nada ficará, nem raiz, nem ramos. Mas sobre vós que temeis o meu nome, levantar-se-á o sol da justiça, que traz a salvação em seus raios. Saireis, saltareis, livres como bezerros, ao sair do estábulo. Pisareis aos pés os ímpios, os quais serão pó como planta, sob a planta dos vossos pés, nos dias que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. E continua este pensamento. Então eu me lembro assim, de Dona Teresa Predeschi. Teresa Predeschi foi a minha bisavó, da qual eu sei apenas o nome. Não sei mais nada, a não ser a família, pois a família continua. Tão pouco tempo, em 1940, Teresa Predeschi ainda vivia. E quem sabe dela? Ninguém. Em 1940, morreu Domingos Shohashi Nakamura, 80 anos atrás. E nós sabemos dele. Por quê? Porque aquele que serve a Deus, este tem a sua memória diante de Deus. Isto é que dizem os santos que nós veneramos. Santo não é imagem. Imagem é dispensável até. Certo? Mas santidade de vida é exatamente este pensamento. Eles viveram e a sua memória não passou. Porque os que servem a Deus, a sua memória não passa. Ao passo que aquele que viveu longe de Deus é poeira que o vento leva. E ninguém mais se lembra deles. Como a Dona Teresa, que Deus a tenha na sua glória. Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a quem eu prescrevi ordenações e mandamentos para todo Israel no Monte Horebe. Vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, de sorte que não ferirei mais de interdito a terra. Assim, lembremo-nos da lei de Deus e lembremo-nos que Deus enviou quem preparasse o caminho. Elias, João Batista, meu pai, minha mãe,
minha catequista, os colegas, o povo da paróquia, que às vezes parece uma sarna, mas é muito bom. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E vamos lá para a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses, na Bíblia Ave Maria, página 1503. Poderiam virar um pouquinho o ventilador para vocês, porque eu estou sentindo frio. Isto. Perfeito. Entre as cartas de São Paulo, esta foi escrita dentro da prisão. Não deveria o apóstolo Paulo estar assim, ou desanimado, ou deprimido, ou coisa do gênero? Mas nós vamos encontrar uma carta cheia de um ânimo extraordinário, de uma alegria e de um convite à alegria, que são admiráveis. Pois bem, participemos deste anúncio, porque nesse tempo triste que nós estamos vivendo, é necessária uma palavra como esta, que levante o nosso ânimo e nos dê a alegria de crer em Cristo e de viver a nossa fé. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo que se acham em Filipos, juntamente com bispos e diáconos, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. E lembremos-nos um pouco do itinerário. Paulo sai da sua cidadezinha, Tarso, vai morar em Jerusalém, adolescência e juventude, conhece profundamente a Escritura, sai de lá, vai para Damasco e se converte, volta convertido para Jerusalém e volta para sua terra. Depois, a convite de Barnabé, sai de novo de Tarso e vai para Antioquia, ser um missionário naquela comunidade, juntamente com Barnabé, com Marcos e assim por diante. Ali exerce um apostolado muito fecundo. Ali ele tem, juntamente com os companheiros, a feliz ideia, uma iniciativa que ninguém tinha tido. Vamos sair e anunciar o Evangelho, onde a gente passar. Foram para Chipre, a Ásia Menor, anunciaram e voltaram. Gostaram da ideia. Então saíram de novo. Foram para a Ásia Menor, atravessaram a Galácia e entraram na Europa, onde hoje é Macedônia. E nessa região, além de ter evangelizado outras cidades, chegaram a Filipos. E Filipos era uma cidade politicamente especial. Era como se fosse uma zona franca, livre de certos impostos, cheia de privilégios, por privilégio do imperador. E Paulo anuncia, vamos lembrar bem, que nessa cidade ele anunciou na beira do rio,
uma senhora chamada Lídia se converteu. Ela e a sua família foram batizados. Por uma intriga dos judeus, prenderam Paulo. E na prisão, misteriosamente, foi libertado, depois de um tremor de terra. Então, ele anunciou, até o carcereiro se converteu. Ele e sua família foram batizados. E Paulo deixa Filipos e continua a missão. Mais adiante, provavelmente em Éfeso, ele foi preso e escreveu essa carta, lembrando o povo de Filipos, que ficou no coração dele como um povo bom, um povo dócil, um povo que não sai da memória, porque ganhou a simpatia do apóstolo. Eu dou graças a Deus cada vez que de vós me lembro. Olha que memória boa daquele povo. Em todas as minhas orações, rezo sempre com alegria por todos vós, recordando-me da cooperação que haveis dado na difusão do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E eu estou persuadido que aquele que iniciou em vós essa obra excelente, lhe dará também acabamento, até o dia de Jesus Cristo. E é justo que eu tenha um bom conceito de todos vós, porque eu vos trago no coração, por terdes tomado parte na graça que me foi dada, tanto na minha prisão, como na minha defesa, e na confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha da ternura que vos consagro a todos, pelo entranhado amor de Jesus Cristo. Não se esquecia Paulo da comunidade de Filipos. Que maravilha quando a gente vê esta gratidão no coração do apóstolo. Essa gratidão acompanha quem é cristão. Que beleza quando uma pessoa na vida da comunidade encontra, por exemplo, outra que foi seu catequista ou sua catequista e diz: que alegria que eu tenho de reencontrar. Isto é uma palavra de gratidão. Ninguém poupe gratidão. Quem poupa gratidão não é humano. Sejamos agradecidos. E Paulo é. Ele é um bom testemunho para nós. Sejamos agradecidos em tudo, como pessoas que reconhecem o benefício. Peço na minha oração que a vossa caridade se enriqueça cada vez mais, de compreensão, de critério, com que possais discernir o que é mais perfeito e vos torneis puros e irrepreensíveis para o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que provêm de Jesus Cristo, para glória e louvor a Deus. Meus irmãos, quero fazer-vos saber que os acontecimentos que me envolvem estão redundando em maior proveito do Evangelho. Em todo o pretório, por toda parte, tornou-se conhecido que é por causa de Cristo que eu estou preso. E a maior parte dos irmãos, ante a notícia de minhas cadeias, cobrou uma nova confiança no Senhor e maior entusiasmo em anunciar sem temor a palavra de Deus. Nem Paulo e nem a comunidade de Filipos
a gente poderia dizer, eram formados como moluscos. O que é um molusco? É um animal que não tem ossos. O nome já diz, mole. Não, tem pessoas vertebradas. Tem pessoas moluscos. Os vertebrados enfrentam a dificuldade e têm alegria até em quem está enfrentando e vencendo. O molusco vê a dificuldade e chora. Não que chorar seja um erro, mas tem como única reação essa tristeza profunda que não leva a coisa nenhuma. Olhem que souberam que Paulo estava preso por causa de Cristo e se alegraram. Paulo está dando testemunho e nós podemos dar testemunho também. Então se animaram e anunciaram o Evangelho com mais destemor. Isto é ser cristão. No tempo de hoje esse testemunho falta, porque as pessoas vão se acomodando e são capazes de dizer assim: participar da comunidade implica em sofrimento. Mas, meu Deus, há alguma possibilidade de não ter sofrimento? Fique na sua casa e você vai conhecer sofrimento dentro da sua casa. Saia dela e vai conhecer sofrimento fora. Tenha um bom cargo e vai ter sofrimento. Tenha um cargo humilde e vai ter sofrimento, porque o sofrimento acompanha a vida humana. Mas sofrer por Cristo é nobre na fé. Paulo estava preso por Cristo. A comunidade se alegrou e quis também, por causa de Cristo, anunciar o Evangelho com mais destemor ainda. Nós vamos celebrar, ou melhor, celebramos, aliás, é hoje a festa, 2 mártires, Cosme e Damião, tão conhecidos, cuja vida pouca gente conhece, mas o nome todo mundo. E refletindo sobre o martírio, nós lembramos isto. Não é para todos o martírio. Martírio é vocação. E cada um tem o seu dom. Eles, Cosme e Damião, mártires. Paulo, mártir. E muitos outros. Quando olhamos o testemunho deles, pensamos, até agora eu não fui chamado para isso. Mas há um outro martírio. Esse martírio se chama martírio do dia a dia. Um pai de família, uma mãe de família. Ora, quanto martírio na sua entrega. Quem não viu no noticiário, nesta crise do INSS, que não atende, um homem enfermo que precisa de uma perícia, um homem de uns 45 anos, chorando a entrada do INSS, diz: é já a 4ª vez que eu venho, porque marcam para eu vir, e venho e não sou atendido. Ora, uma vida de grande sofrimento, e pela fé pode ser que a gente sofra muito também. Quanta gente, vivendo a sua fé, não é reconhecido na sua casa. Luta para que a sua família volte o seu coração para o bem, para uma vida de fé bem vivida. Sofre e não consegue que esta graça aconteça. É um martírio constante.
Então, se vemos o sofrimento do apóstolo, alegremo-nos e também enfrentemos o nosso, porque assim o Senhor está nos chamando. Versículo 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja a mim, por discórdia, mas outros fazem com a melhor boa vontade. Estes por caridade, sabendo que tenho por missão a defesa do Evangelho. Aqueles, ao contrário, pregam Cristo por espírito de intriga, não com reta intenção, no intuito de agravar o meu sofrimento nesta prisão. Mas não faz mal, contanto que de todas as maneiras, por pretexto, por verdade, Cristo seja anunciado. Nisto não só me alegro, mas sempre me alegrarei, pois eu sei que isso me resultará em salvação, graças às vossas orações e ao socorro do Espírito de Jesus Cristo. Meu ardente desejo, minha esperança, são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo. Eu tenho toda a certeza disto, quer pela minha vida, quer pela minha morte, porque para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Maravilha de pensamento que o apóstolo Paulo nos coloca. Pode ser que haja pessoas que por outro pretexto preguem o Evangelho. Muita gente há de até crer em Cristo por esse anúncio. Paulo se alegra por tudo, porque o Evangelho vai se espalhando. Ai de quem, sem ter atitude de fé, por pretexto, por interesse, por ganância, por arrogância, pregam. Deus há de julgar, não cabe a nós, mas anunciemos nós, a maneira de Paulo, porque cremos, para que o Evangelho seja acreditado por palavra e por bom exemplo, e assim para nós também. Viver é Cristo e morrer em Cristo é lucro. Alguma pergunta? Tem uma senhora que eu conheço, que ela é de uma dessas igrejas, né? Por pretexto. Mas o dela é sincero. E ela pediu para eu levar ela nessa igreja. Ela pediu oração lá. Devo levar ou não? A pergunta é esta. Porque com máscara a gente só escuta nhonhonhô. Pois bem, a pergunta é esta. Alguém acreditou e frequenta outro grupo religioso, outra religião. Ele vai sinceramente a mérito nisto? Ah, sem dúvida. É a fé no coração. Pede por um acaso até a nossa colaboração para que ele possa ir, ou estando no nosso alcance, fazer o bem sem ver a quem. Certo? Então a gente vai. Mas que o nosso testemunho seja testemunho de fé. Mas não convém continuar. 22, versículo 22 na próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.